E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos começando um pouquinho mais cedo, certo? Por necessidades holísticas, mas vai dar tudo certo, né? Hoje eu nem acredito ainda, né, que eu consegui chamar ela, Eleonora. Eu conheci há um tempinho atrás em um evento da BDH. E vocês vão ver como ela é fofa, como ela é sensacional, né? E o muito bacana é porque nessa palestra, né, eu entrei mais que ela deu na época, porque ela foi falar sobre algo que eu já tinha ajudado bastante, né, que estava realmente promissor na época, que foi sobre a questão da arquitetura voltada para o meio hospitalar, de uma forma mais humanizada, que até é meio que sem sentido, né? A gente fala em arquitetura humanizada, e eu fico imaginando desde a época que eu me formei. Gente, como assim? A gente necessita sempre salientar que a arquitetura é humanizada para ela ser acolhedora. A gente está fazendo arquitetura para humanos ou para extraterrestres, né? Então as aflições, digamos assim, as dúvidas e os questionamentos, né, já partem desse aspecto. Enfim, vou aqui chamar ela, né, sem delongas, espero que dê tudo certo. E é isso, esse momento é sempre, né, de tensão. Vamos ver se deu certo. Ó, Jesus, será? Tum, tum, tum. Deu certo? Oi, Ciro. Olá! Sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida Yara. Olá, Eleonora, tudo bom? Olá, Ciro. Boa noite para todo mundo. Que legal ser recepcionada com a música da sereia. Sim, porque digamos que você está desbravando, assim como os profissionais, né, de uma forma tão assim bacana, a arquitetura hospitalar, né? Tá dando mais vida a ela, mais louvor. Isso é sensacional, principalmente seu jeitinho de fazer de forma responsável, né? Que é o principal, digamos que é o principal fator, né? Que eu busco aqui para falar com a gente, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Eleonora? Gente, Eleonora? Opa, sai, caiu. Deixa eu convidar ela de novo. Deixa eu ver. Aumento de tensão. Ciro, Pronto, voltou. tá caindo aqui o Wi-Fi. Eu acho que eu vou pôr no... coisas da internet, né? Não, de boas, isso acontece, né? Então, aí, Eleonora, eu queria que você, primeiramente, né? Deixa eu ver se ela tá online. Pronto? Agora, isso. Aqui tem o 5G, acho que vai... Vamos ver, que essa hora começa todo mundo a chegar, a conectar, né? Tá Sim. no comecinho, desculpa. Nada, imagina, meu bem. Olha, então, Eleonora, eu queria assim que você falasse, pessoal, né? Quem é a Eleonora na fila do pão da arquitetura hospitalar do Brasil? Eu acho que eu não vou falar só da arquitetura hospitalar, eu vou falar da Eleonora, que eu acho que é legal para... Com certeza, com eu estou vendo que são umas pessoas que eu já conheço, a Heloísa entrando, mas eu sempre gostei de cuidar das pessoas. Eu estava fazendo a conta, eu tinha 10 anos, eu tive que ficar à noite. Naquela época podia, cuidando da minha avó no hospital. Minha mãe não ficou, então uma menor de idade, né, passando a noite, e eu adorei. Foi assim, quando eu lembro de pegar no oxigênio para ela, inalação e entender mais o que era, né? Ficar numa internação. E aí eu achava que eu ia fazer medicina. Então eu crescia, todas as minhas amigas, porque naquela época tinha separação, né? Biológicas, humanas, exatas. Eu fiz biológicas. Eu gosto dessa parte mais técnica, assim.
entender a fisiologia, o funcionamento do corpo humano, a saúde como um todo, né? Com certeza. E aí eu percebi, quando eu fui visitar a FAO, aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, né? Que aí eu falei, não, eu gosto do ambiente, eu gosto desse clima de liberdade, de criatividade, que eu sempre desenhei. Meu pai era era engenheiro, minha tia é arquiteta, então, né, tinha muito isso. Aí eu falei, não, eu gosto mesmo da arquitetura. Porque eu tinha falado pro meu pai, eu fiquei lembrando do Dia dos Pais, eu falei, vou fazer medicina na USP e arquitetura no Mackenzie. Ele falou, e você passar nos dois? Ele falou, não deixa o vestibular escolher sua vida. Aí foi bom, porque eu me decidi pela arquitetura e não me arrependo. Porque eu acho que a importância do ambiente, né, que é o que cuida da nossa saúde como um todo, não é só da saúde, assim, eu falo da escala, né, individual, né, mas da escala da sociedade, Global. da cidade e global, que é o que eu gosto também, né, da saúde pública e da saúde One Health, né, que é a única saúde. Então, depois, né, eu até segui nisso sempre, desde 95, trabalhando com arquitetura hospitalar, trabalhei com grandes empresas em vários locais no Brasil, depois com empresa americana, visitei vários hospitais nos Estados Unidos, na Europa também, gosto ainda de fazer isso, né? Sim. Gosto de hospital. E eu acompanho demais, tá? Hora, enquanto os arquitetos e arquitetas estão assim, né, nos passeios turísticos, a Eleonor está desbravando os hospitais do mundo. É muito maravilhoso isso. Como você gosta. Mas você sabe que é tão divertido isso que mesmo tem uma super amiga que quando eu levei meu filho para Disney, eu falei, não, mas eu quero ir no Nemours Hospital. Ela falou, não acredito, Léo. Eu falei, imagina que eu vou perder esse hospital. Eu na vida. Eu com certeza. Gente, é demais. E assim, é diferente pra gente que já, né, que sabe. Ela falou, ai, não acredito. Eu falei, óbvio que eu vou. Certinho, né? Então, sempre que eu viajo, eu tenho um hospital para passear. E é gostoso, porque meu marido é médico, e obviamente agora meu filho também falou que quer fazer medicina, gosta. Então, a gente fala, vive saúde, né? Eu acho que isso é importante. Depois eu fiz também administração hospitalar, depois eu ganhei uma bolsa, foi super legal, fiz lá na saúde pública em Harvard. Então, assim, tem um monte de coisas que tudo ajuda quando você se direciona para fazer o que gosta. Justamente, e faz com o estímulo mesmo pessoal, né? Que nasceu lá, né? Porque você cuidar da sua avó até aqui, né? E eu acho que é isso, e é por isso, né, que eu vejo o brilho no seu olhar quando você fala sobre esse assunto, né? E é tão sensacional quando o próprio profissional identifica com aquilo e faz porque tem sentido, né? Tem literalmente um propósito para a sua vida de auxiliar os outros da melhor forma possível. A minha história é parecida com essa, né? Mas eu vou contar que a gente vai até o Natal. Mas assim, então, porque assim, né, veio mais da questão do cuidado da minha avó, que eu passei 5 anos cuidando dela, né? Como neto mesmo cuidador. E eu percebi, né, o quão impactante é a arquitetura, né? Principalmente vinculada à casa, ao hospital, e meio que tem sempre essa dicotomia, que eu nunca entendi porque se o hospital é um ambiente de cura, como você vai lá, né, fica tão traumatizado, nunca mais quer voltar. Eu nunca entendi isso. Até hoje eu não entendo e a gente luta para isso, né, para realmente dissolver isso. Então, Eleonora, nessas várias viagens que você faz todo o tour, né, vai para os médicos, eu acho muito bacana. Gente, o Instagram da Eleonora é um fenômeno, assim, é uma maravilha de referências. Daí, Eleonora, a gente falando assim, né? Muitos profissionais utilizam, quando a gente fala sempre de design biofílico, como arquitetura humanizada, né? Muitos profissionais utilizam da bengala da norma
NBR 9050, né, para falar assim, não, a norma não deixa, e lógico que ela deixa, né? Enquanto na lei, né, tem os advogados que arranjam ali as brechas, né, a gente como arquiteto, a gente arranja as brechas nas normas para elaborar a melhor processo para os nossos, enfim, né, para os usuários que estão ali, não só para os pacientes, mas para a equipe como um todo, né? E é assim, no âmbito da mesmo, desse arquitetura mais humanizada, design biofísico, da neuroarquitetura em si, certo? Como você tem mais percebido, né, desde as soluções mais complexas até as situações mais simples que transformam vidas, digamos assim, nessas suas 1000 viagens pelo mundo. Nossa, que legal. Vou falar duas coisinhas antes de responder a sua pergunta mesmo, que é como transformar as vidas. Mas primeiro, eu acho que não são brechas da lei. Eu acho que a legislação, ela cria desafios para a gente. E talvez Sim. seja por isso que as pessoas têm, assim, receio de entrar para a arquitetura hospitalar. Que é complexa, exige estudo, exige que leia a legislação e compreenda, interprete, né? Porque eu sempre falo para os meus alunos, você não pode falar que, não posso fazer isso porque a legislação não permite. Porque você está colocando a legislação mais importante do que o seu trabalho criativo e intelectual, que não é, Exatamente. né? Justamente. Quem tem essa capacidade, que é assim, uma bênção excelente que a gente tem, que não vai ser substituído, eu sempre gosto de falar disso também, né? Por inteligência artificial nenhuma, né? Exatamente. Que a gente coloca a sensibilidade, que a gente coloca a criatividade, isso tem que ser exercitado, como Com qualquer certeza. músculo, né? Aí, Sim. essa era a primeira questão quando você falou das brechas. Aí você falou assim da neuroarquitetura. Tem uma coisa também que quem me conhece sabe, ó, tá entrando um monte de gente. Eu não gosto desse nome. Eu também não gosto, eu só uso para as pessoas saberem mais ou menos. É muito marqueteiro esse nome, eu não gosto muito. Perfeito, perfeito. Porque tem um monte de gente que fala assim, gente, é só pôr neuro que é para vender. Eu já li uma vez neuroágua. Assim, não, Nossa! neuroágua. Neurovendas, treinamento de neuromarketing, neuropersuasão. Assim, É só tudo que tem. marketing, gente. Exato. Tudo que tem a ver com a percepção humana são Sim. relativas à neurociência. Então, você vai ter isso. Então, assim, os psiquiatras, os psicólogos também, né? Aqui na USP, eles falam, nossa, você põe neuro é para vender, né? Justamente, eu escuto as mesmas coisas dos neurocientistas que eu trabalho, etc. É a mesma coisa de sempre. Assim, não, se opa, é porque escapa às vezes, mas é mais para gerar compreensão, Não, né, das pessoas. é que eu tinha que falar, porque quem me conhece depois vai falar, Obrigado. nossa, Léo não comentou nada, e eu comento, eu sou, sabe, eu sou Gina sincera. Eu também, eu também. Ai, Aí, foi demais. mas é importante, porque uma vez eu estava conversando com uma pessoa que estava estudando, uma aluna, aí ela falou assim, ai, Léo, mas é um apelido. Eu falei, realmente, é um apelido. Né? O neuro, para falar mais rápido, porque falar neurociência aplicada à arquitetura, neurociência aplicada à economia, né, por exemplo, Uhum. é mais complexo. Mas, bem, agora respondendo a sua pergunta, eu acho que quando a gente tem essa habilidade de querer, né? Porque assim, tudo quando a gente falou gosta, tem um propósito, a gente consegue fazer, né? Então, se você se propõe, você estuda, você investe, você se dedica com emoção, aí você vai por inteiro e realmente as coisas funcionam. Assim, você vai e a sua mente, né, vai positiva, você atrai, né, e segue se você tá no caminho certo. Eu realmente acredito nisso.
E por causa disso, você acaba transformando as vidas das pessoas, transforma o ambiente, porque a gente passa aí, ó, usando as evidências científicas, né? Eu como pesquisadora, né, Com professora, certeza. as evidências científicas a gente passa 90% do tempo no ambiente construído. Né? Com Então, a certeza. gente é um animal, a gente faz parte da natureza, mas a gente precisa do abrigo, a gente precisa ser acolhido, a gente, né, se chove, frio, né, a gente não pode viver nas intempéries. Esse 10% aí, que pode, eu acredito que tem uma variação no Brasil, né, lugares mais praia, lugares mais que tenha um clima melhor, pode ter mais tempo, vai de 80% a 90% da vida, até porque Kepler, quando fez esse estudo, foi em 2001, e ele fez nos Estados Unidos, que lá eles são mais indoors mesmo, né? Eles ficam mais em ambientes internos do que, principalmente a gente aqui no Nordeste. Da onde que cidade você é mesmo, Ciro? Fortaleza, Ceará. Então, muitas praias. Fortaleza é uma delícia, você fica mais tempo, né? Porque é nesse tempo que você fica na praia, que você tá andando, você tá à mercê das intempéries, mas você volta para casa, você precisa, né, de um abrigo, você precisa se proteger, você precisa agora, né, com o ritmo de vida, você precisa da energia, precisamos da tecnologia, né, para a gente estar aqui conversando nesse ambiente digital que aproxima tanto e que é maravilhoso porque a tecnologia, né, pode ter gente, ontem estava dando aula e entrou uma aluna que estava em Berlim, então assim, a gente tem isso hoje que eu admiro realmente, que é muito legal. Então, a capacidade de transformação, assim, o arquiteto como agente de transformação das vidas, é porque ele consegue interferir nos processos, ele consegue influenciar, né? Ele não vai determinar, mas ele vai influenciar, ele vai acabar por direcionar, né? Então, por isso que um ambiente bem planejado, bem concebido, por exemplo, de fluxos, de organização, você vai ter uma direção organizada, planejada. Sendo que se você não pensa como vai ser o uso daquele lugar, você pode ter, por exemplo, desperdício de tempo, né? Que é o nosso recurso mais valioso, porque a gente sabe que a nossa vida, né? A nossa longevidade, que é o seu tema, a gente muda, a gente se transforma, a gente precisa pensar nisso. Então, adequar as necessidades para aquela função, para aquele ambiente, né? Então, eu acho que a arquitetura para a saúde, porque a gente também agora que já está há muito tempo nessa área, a gente chama de arquitetura hospitalar, mas a gente faz arquitetura para a saúde, não só de hospital, para a gente, para pessoas, né? Eu sempre digo, né? Para quem que a gente faz a arquitetura? Para as pessoas. A gente vai organizar os processos, organizar os ambientes, né? Sempre esses 3 elementos. Até eu estava em Manaus dando uma palestra, eu fiquei muito feliz que o Jean, meu aluno, falou, olha, sempre pessoas, processos e ambientes. Então, a gente precisa pensar nas pessoas. Então, se a gente desperdiçar com circulações desnecessárias, a gente desperdiçar tempo, a gente pode até causar a doença, né? E aí, quando a gente está falando de doença, a gente pensa no conceito de saúde, né? Não só porque a pessoa fala uma doença ou até um trauma, né? Escorregar, né? Que é relativo a você ter um piso que não está adequadamente especificado para o banheiro, por exemplo. Sim. Né? E para um idoso, isso é um perigo. Sim. Porque, né, o fêmur, que é o nosso maior osso,
né? E você tá Justamente. na hora do banho, você abaixa a pressão com vapor, escorrega. Assim, uma influência que a arquitetura tem que pode fazer o bem, que é por isso que a gente fala arquitetura para a saúde, como se tiver uma falha ou até uma ignorância, às vezes, né, de ignorar mesmo, ofendendo, mas assim, não pensei que o porcelanato ali, o piso tinha que ser antiderrapante, eu achei bonito, o brilhante, liso, né, digamos. Sim, eu olho esse encantamento pelo visual, né? Nossa Senhora, eu nem vou usar aqui para comentar demais, né? Não, mas que é a questão, né, dos arquitetos, e por isso que eu fui para estudar, agora eu quero ser neurocientista, né, junto com a minha orientadora. Eu estou fazendo doutorado lá no Einstein, né? Ai, que Então, bacana! e eu falo, eu fui para isso porque eu vi meu pai, ele faleceu em 2019, mas ele teve Parkinson e Alzheimer. Então, eu sei durante 5 anos o que é você ter, né, a perda das habilidades futuras, você ter realmente a pessoa não ter mais o reconhecimento dos outros. Então, Sim, aí você começa a entender, nossa, então é porque afetou essa área do cérebro, né? E coisas, assim, emocionantes é você vê. muito bom. Puxa, por que ele lembrava de música que cantava, música italiana que ele cantava com as irmãs e não reconhecia ou não lembrava coisas da engenharia, né? Porque está usando áreas diferentes do cérebro. Então, Sim, é justamente. legal pensar, né? Como a gente acha as explicações científicas para isso e com isso o arquiteto consegue realmente ter uma ação super próxima das pessoas e influenciar, impactar mesmo a vida, né? Então, por isso que a gente acaba, né, querendo passar isso para as pessoas, porque a gente tem uma capacidade que precisa ser usada. Eu acho que isso, quando a gente percebe, né, esse poder, essa beleza, essa magia que é poder colaborar com a vida dos outros, eu acho que é aí que realmente a gente transforma a nossa vida, né? Que a gente querer ajudar. E eu falo, e outro dia um amigo também falou, que lindo. Olha lá, oi, Amanda falou, boa noite. Tô bem, que legal que você entrou. Que é cuidar das pessoas. Que outro dia uma amiga falou, acho que eu vou fazer medicina. Eu falei, não, segue, né? Não muda de graduação, vai fazendo outros cursos, vai se complementando. Eu falei, ainda bem que eu não fiz medicina, porque eu não ia ficar sem dormir. Porque não é saudável. Com certeza não. Tudo menos isso. E, Eleonora, você falou agora da questão do Parkinson e da Alzheimer, né? Que já tem um vínculo, né, com os 60 mais, enfim. E eu só tô aqui conversando com você sobre isso, né? Porque eu passei os 5 anos cuidando da minha avó, porque minha avó tinha exatamente isso que você falou. Ela só não teve realmente algum acometimento da Alzheimer, porque ela transcendeu ao céu com a memória impecável, né? Mas a questão da mobilidade, principalmente do Parkinson, né, afetou bastante ela e foi muito duro para mim ver aquela mulher independente, né, que cuidou de mim, que fez toda aqui uma vida, uma casa e etc e tal, né, ficar dependente até para os tarefas mais básicas possíveis, né? Isso é muito triste e a gente aprende muito com isso, a gente evolui muito com isso, né? Então, por isso que eu realmente me especializei na questão, também eu sou gerontólogo, né, que cuida do nosso envelhecimento, e também me especializei, logicamente, na questão da geriatria voltada para os distúrbios neurodegenerativos, né? Que eu acho muito fenomenal quando você sabe e você pega todo esse conhecimento e aplica ao nosso ambiente, né? Porque você sabe, poxa, se no Alzheimer, né, na fase 1, essa área está afetada e quando a gente aplica, faz tal coisa no ambiente, a gente ativa mais essa área, bora trabalhar nisso, né? Eu acho muito fenomenal como a gente consegue utilizar isso a partir de sutilezas, né? Por exemplo, você falou da música, né? Poxa, quem não pode ligar o seu celular, colocar no computador, enfim, né? Colocar uma música para tocar os momentos, sei lá, de dar banho, algo do tipo, que tem geralmente aquelas crises de ansiedade, etc e tal, né? E essas sutilezas, né? Esses carinhos, né? Que a gente
fome no ambiente são bem essenciais. E quando a gente passa isso para o hospital, fica melhor ainda, porque qualquer pequena melhoria já é uma grande melhoria, não é verdade? Com certeza. E olha que legal quando a gente pensa nisso, nesse exemplo que você deu, por exemplo. Né? Falei 2 vezes exemplo, mas vamos pensar. No momento do banho. Ah, puxa, eu vou pôr uma música do meu celular. Não é uma coisa que vai exigir um investimento caro, né? Só que se não tiver uma tomada que esteja ali próxima, pode acabar a bateria, que a gente sabe que a maior preocupação hoje em dia é porque a gente usa o celular para tudo. Sim, sim. Então, nós arquitetos, pensando nessa saúde, né? Eu falo a saúde do ambiente. É legal a gente pensar, vamos deixar uma previsão aqui, ó, mais uma tomada, né? Colocar uma prateleirinha para colocar alguma coisa, que, por exemplo, pode apoiar o celular para colocar uma música no momento, né? Que é um momento importante o uso do banheiro, né? Não só como a Com gente certeza. banha, mas realmente a gente vai estar conectando com a água, é importante. É um momento que o arquiteto não só de escorregar, mas ele tem que pensar na experiência. Eu acho que Exatamente. A jornada, né, do usuário perante aquele espaço é de suma importância. Daí, foi dar assim, um link, né, de tudo até o momento, né, para quem está chegando agora. Então, a gente realmente começou falando de você, um pouquinho, né, da sua história. Depois fomos para neurociência aplicada à arquitetura e suas polêmicas. Aí depois a gente está indo mais para esse cuidado que o arquiteto tem, propõe para o residencial. E quando a gente está mesmo adoecido e vai para o hospital, né? O que acontece? Como você acha que esse seu conhecimento, né, com essas experiências, tem melhorado no âmbito do hospital em si? Você poderia falar um pouquinho para a gente? eu acho que a gente tem mudado e melhorado muito essa preocupação com a qualidade do ambiente. E a gente tem realmente evoluído, assim como a gente teve muita evolução da tecnologia. Eu acho que, como você estava falando no começo, a questão, né, de humanização. É curioso a gente ter que falar, né? Porque somos todos seres humanos. Sim. Mas antes, você acho que estava nascendo nos anos 90, as pessoas achavam que a humanização era frescura, sabe assim? É dispensável, né? Acho que falar frescura pode soar mais pejorativo ainda, mas que não precisava pensar. Eu acho que veio de uma, se a gente analisar pela história, uma evolução que os hospitais eles queriam ser máquinas de curar. E ninguém quer máquina, a gente não consegue curar, isso é uma decisão que não é de ser humano, né? Sim. E eles viram que não dá para curar totalmente se a pessoa não quiser, se não for esse o objetivo, e que a máquina, a gente não se sente bem, né? Com um ambiente construído como uma máquina. Então, aquela época dos hospitais brancos, assépticos, né? Que era, você não tinha nome, você perdia a identidade ao entrar no hospital. Então, a partir dessa humanização que demorou, né? As pessoas achavam que a humanização é só ter hotelaria, é só ter coisas para hospitais particulares, né? E com a política nacional de humanização, que é só nos anos 2000 que a gente teve, aí cedo, né? Exato, faz um pouco tempo, né? Aí as pessoas entenderam que isso não tem a empatia, a gentileza, né? Pensar no outro, não aumenta o custo, né? E aí você proporcionar um espaço para isso, aí a gente precisa incluir isso nas necessidades, sim, do hospital. Então, você tem agora o Estatuto do Idoso, agora 2002. É tudo muito recente. E a gente fala, e as pessoas ainda acham besteira falar sobre isso, mas não, porque não está adequado ainda. Não é besteira, porque é um avanço, né? Porque se a gente, é claro que vão falar,
A arquitetura hospitalar é o que gosta das legislações. Não é que eu goste das legislações. Eu acho que quando a gente tem a legislação, é o mínimo. Claro. O mínimo a ser feito. A gente tem que buscar sempre a mais do que isso. Mas você tem uma referência. Então, se você tem o direito a um acompanhante, você precisa ter aquele espaço, mesmo numa enfermaria de um hospital, que você tenha 4, 6 leitos, né? Então, eu vi muito, porque às vezes as pessoas falam, ela só trabalha no hospital para hospital particular. Não, trabalho para Santa Casa, para hospitais públicos. E sim, aí, seja com idoso, se você está ali, o acompanhante, né? O cuidador, o familiar, que não tem espaço, a pessoa tem que pedir licença para vir fazer um procedimento. Isso acontece. Acontece, porque a gente não teve adequação, né? A norma que todo mundo sempre lembra da RDC 50, também em 2002, ela tá as áreas que tinham da 884. Então a gente não aumentou a área porque a gente tem acompanhante para Estatuto da Criança e do Adolescente, acompanhante para o Estatuto do Idoso, né, para atender o Estatuto, para oferecer esse direito, e que sabe o benefício para as pessoas de terem aquele acompanhante. Então, você vai acabar, né, tendo uma recuperação melhor, né, você vai ter um resultado melhor quando você tem a pessoa ali, porque a gente tem aquele apoio emocional, aquela saúde mental. Né? Porque nessa época da máquina de curar, as pessoas pensavam só na saúde física. E a gente sabe que não é isso. A gente tem que ter a saúde física, mental e social, né? Então, a gente precisa estar integrado, que é o que a gente fala mesmo, o conceito da saúde integrativa. Então, a gente precisa que os ambientes apoiem essas ações. Né? E aí, quando eu digo apoio, não é ruim, né? É um apoio que seja convidativo, que seja agradável, que seja atrativo, né? Porque, como é que se acha bonito? Como é que se gosta de hospital? Mas sim, não só um hospital, mas uma clínica, um instituto de longa permanência para idoso, uma unidade de cuidado dia, né? Aqui em São Paulo agora a gente já tem na cidade muito bem organizado unidades de cuidados dia para idoso, públicos atendidos pelo SUS, né? Então, assim, com o envelhecimento populacional é o que a gente tem que ter mais. É muito importante ter isso, e não é só privado. Acho que tem que ter muito, porque às vezes as pessoas que não conhecem muito, por exemplo, um ILPI, fala, o V exemplos, né? Vê no ArcDaily, sempre aparecem esses exemplos internacionais maravilhosos, e obviamente eles precisam de mais recursos financeiros. Mas a gente tem ILPIs públicos muito bons, né? Claro, acaba sendo casas reformadas. O que pensa pelo lado positivo, você tem mais reforma a ser feita. Né? Sim, justamente. Então, a arquitetura para a saúde tem muita coisa a ser feita, né? Uma questão bem interessante é quando a gente aponta a questão da ILP que você falou, né? Muitas vezes, e também no hospital, eu acho que basicamente todos os projetos vinculados à saúde, muito se imagina coisas muito complexas, soluções muito caras ou marcas muito caras. Mas as melhorias podem ser fomentadas, né, por uma simples sinalização que a gente consiga saber onde fica as coisas, onde fica a sala do médico, onde fica a informação, né, a aplicação de certas cores, né, para realmente, por exemplo, cada andar vai ter uma cor diferente, né, por que não? Entende? E muitos estudos já mostram a questão de, por exemplo, você colocar, digamos, imagens dos corredores, né, compatíveis com o ambiente, né, o que ele quer realmente, digamos assim, falar ali, poxa, aqui tem aspectos mais naturais, né, só pela imagem em si, uma imagem impressa, né, porque
alguns espaços não pode, né? Já torna uma experiência muito mais agradável, né? Não é, meu Deus, eu cheguei lá super nervoso, eu vou olhar para aquela parede e vou ficar tranquilo. Claro que não, gente, mas pelo menos ameniza, né? Pode amenizar aquele impacto de falar assim, estou no hospital, que coisa traumática, né? E por quê? Quando a gente entende as explicações, por isso que eu falo, a neurociência, ela dá as explicações. Isso que é legal. Então, em vez de você falar, nossa, esse é o terceiro andar da cardiologia. Não, você tem uma cor, você tem um símbolo, uma imagem, ou seja, você traz a emoção, você traz outros fatores que vão ajudar do que só o seu cognitivo para lembrar, o terceiro andar da cardiologia. Então, principalmente quando você tem uma pessoa idosa que precisa, né? Porque vai tendo realmente uma perda com a idade, né? A partir dos 60 anos, claro que isso se estende, né? A gente está tendo uma expectativa de vida maior agora, mas a gente tem que pensar que a experiência vai ser melhor, que a pessoa vai memorizar melhor, né? Então, a cor, quando a gente fala, você colocar uma cor, e se você pintar de uma cor branca, de uma cor diferente cada andar, é o mesmo custo. Né? Exatamente. Porque muitas vezes eu já dei palestras, eu falo, tem que investir na ambiência, tem que pensar nas pessoas. Aí as pessoas falam, investir na ambiência é caro. Não, é caro você não planejar. Sim, exatamente. Né? Se você não planejar as coisas e fizer de qualquer jeito, né, você vai ter, sim, muito mais problema, até com problema com a vida, como a gente falou, né? Então, quando a gente planeja, organiza as coisas, organiza os deslocamentos, que a pessoa vai reduzir a mobilidade, organiza o que vai ser feito em cada coisa, cada ambiente, né? Que é a função, né? Eu acho que, assim, de novo, eu gosto de coisas complexas, nunca tem uma resposta só, Ciro. Então, a gente tem que primeiro pensar na função, né? Mas pensar na segurança, né? De segurança física, patrimonial, ou segurança visual e dessa atratividade. Então, a arquitetura tem que ter esse equilíbrio desses três fatores. E aí as pessoas que vão usar realmente vão se sentir melhor, se sentir bem, que é essa a ideia da arquitetura para a saúde. E são pequenas sutilezas, né? A questão realmente da cor, das imagens impressas, né? Uma coisa bem bacana que eu me lembrei agora, porque foi muito engraçado quando eu estava me aventurando mais na neurociência, né? E etc, né? E assim, eu vi alguns hospitais, tipo, que foram classificados, assim, 10 hospitais, né? Por exemplo, mais, digamos assim, bem humanizados, digamos assim, né? E tinham exemplos de, digamos, 2001, né? Aplicando o que para alguns acha fabuloso hoje, né? Por exemplo, um dos mais bacanas que eu acho bem simples de ser aplicado, porque eu não sei você, mas eu acho muito legal quando atitudes simples, né, geram grandes transformações, né? Por exemplo, a partir da claraboia, né, que estava no teto, digamos assim, foi colocado vários origamis, né, papel colorido, né? Então foram pendurados vários origamis. Daí, quando o sol batia, né, ficava aquela sombra muito bem assim planejada, né, no chão. E isso, né, já dava assim um respiro muito grande, porque olha, né, é o sol entrando aqui, né? E quando passa um ventinho, eles ficam balançando, a presença do vento também, né? Então é algo feito de papel e linha, né? E as dobradoras que, enfim, né? Eu acho que um vídeo no YouTube resolveria com certeza isso. Como fazer origami de papel, né? Então, certas soluções eu acho muito bacana que podem ser, que enfim, vai desde origamis, né? Digamos, a telões enormes com aquários, né? Que você, sei lá, fica batendo e o peixinho se mexe, né? Então, tem tecnologia para tudo, né? Eleonora, quando a gente está falando da sinalização, né? Digamos, sinalização, né? Então, que é um ponto bem crítico, né? Que, digamos, papéis impressos, né? Cores, enfim, resolverem bastante esse problema, né? Daí, você tem percebido o aumento da questão de jardins, assim, sensoriais, em algumas alas específicas do hospital, como algo de descanso e refúgio, ou você vê que é uma ideia muito bacana, mas pouco aplicada?
eu acho uma ideia ótima. E eu quero até comentar do que você falou da ideia do origami e juntar as duas respostas. Eu acho que uma coisa importante quando a gente falou que a gente está fazendo os ambientes, concebendo, seja projetando, construindo ou reformando para as pessoas, realmente pensar nas necessidades das pessoas. E aí que o público 60 a mais tem uma necessidade, a criança, o adolescente tem outra, o adulto, ou até se é um hospital especializado, aí tem que realmente, né, pensar em cada público. Mas que, quando você deu o exemplo do origami, que é papel, que é ótimo, né? Que não é uma coisa difícil de ser feita, não é caro, mas você falou de uma coisa super importante, que é a luz solar, né? Então, e isso fala também no Estatuto do Idoso, respeitar o idoso, né? Respeitar a pessoa. Porque aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente tem muito essa questão do origami, da cultura oriental, né? Mas, por exemplo, se a pessoa falar, não quero, ela não é obrigada a fazer o origami, né? Então, ela pode brincar com argila, né? Pode fazer qualquer outra terapia ocupacional. Eu acho que isso é muito importante, esse respeito, e que o ambiente tem que trazer essa opção, né? Então, quando você está fazendo um ambiente institucional, um ambiente que vai atender diferentes públicos, essa é a grande diferença quando você faz um ambiente residencial privativo, né? Porque daí é a sua ideia, a sua necessidade só, né? Da sua família, claro, né? Mas é importante pensar nisso. Então, porque o ambiente, ele vai passar a mensagem da sua cultura, das suas necessidades. Você vai perceber ele baseado nos seus valores, né? No seu repertório. Então, isso também tem que estar alinhado com o ambiente. E dado isso, a gente lembra essa questão da incidência de luz solar, né, dos jardins, que sabe-se, é uma coisa que a gente tinha há muito tempo, né? Exatamente. Você sabe qual é o nome da minha empresa? Eu esqueci agora, desculpa. É porque eu sou péssimo com nome. Não preparou nada, né? Asclepio Consultoria. Asclepio, certo. É um nome difícil, por isso que eu sempre falo. Mas Asclepio é o ancestral de Hipócrates, né? Sim, Nossa! Grega. É um nome difícil porque vem da cultura grega, né? Sim. E depois os romanos dominaram. Mas a gente tem vários templos de Asclépio, né? O Asclépios, né? O escapulário. A gente tem templos de Asclépio na Grécia, que eram locais com conexão com a natureza, locais arborizados, locais próximos da água. Na época que a gente não tinha hospital, né? A gente tinha esses lugares que eram sacerdotes. E você ia fazer o que lá? Quando você ia para o templo de Asclépio? Tomava um banho, punha roupa limpa, se alimentava bem. Coisas que até hoje, quando a gente faz isso, faz bem para a saúde, né? Com certeza. Banho, beber água, se alimentar bem, pôr roupa limpa e dormir. Então, as coisas, necessidades fisiológicas básicas. Sim. Só que eles iam lá, dormiam lá, e aí tinha como não tinha o desenvolvimento da ciência na época, né, gente? A gente está falando aí de 5.000 anos antes de Cristo. Aí, quando acordavam esses sacerdotes que ficavam, por isso que chamam templos de Asclépio, né? Eles analisavam o sonho da pessoa, analisavam como foi né, o que como ela estava recuperando esse processo terapêutico, né? Com certeza. Então, vejam que a gente passou, né, muita dia, tem muita mudança, mas essas coisas básicas do ser humano, claro que agora a gente tem a ciência, que bom que a gente tem ciência para nos ajudar,
né, a tratar novos problemas e até mais, né, vacina, coisas que a gente precisa enfrentar e fazer pesquisa e divulgar para melhorar, mas coisas básicas como ter um ambiente com acesso à natureza, com a luz solar, com água, faz bem. Aí por isso que eu chamo de ambientes terapêuticos, fazem parte da terapia. Justamente, né? justamente. A gente não viu bastante isso no Covid? Vimos sim, com Né? certeza, que a gente redescobriu o poder da varanda, né? Pois é, imagina vocês aí no calor, né, de Fortaleza, o quanto hospitais que eram inteiros fechados, as pessoas pediam, eu lembro de ver fotos de hospitais que as pessoas iam no estacionamento, assim, porque não tinha jardim, né? Sim. Então, o quanto a gente não pode perder essas lições aprendidas. Com certeza. E, Eleonora, a gente vê, né, principalmente depois da sua história, né, que realmente foi muito pertinente, para até salientar que a neurociência, quando a gente aplica arquitetura, né, a gente só está realmente vendo como aplicar de forma mais responsável. Porque boa parte das vezes os profissionais tratam como a grande novidade do momento, a modinha, o marketing, mas não, digamos, fazendo algo que os antigos sábios já faziam intuitivamente, né? Só que com maneira mais, digamos assim, com mais afinco, né? Com mais clareza do que acontece, do impacto que tem tudo aquilo para a gente. Né? E acho que isso é muito importante. Tem essa clareza agora, né, Ciro? Porque eles faziam Justamente. meio na intuição de cuidar Sim. da saúde das pessoas. Era uma coisa meio mística. Agora, como a gente tem a ciência, a gente tem as evidências científicas mostrando dos benefícios que você tem. Você não pode ir ao jardim terapêutico, mas só de visualizar, Sim, de ter à vista, maravilha. a vista. Então, assim, você tem a comprovação científica que isso vai fazer bem. Então, isso ajuda sobremaneira. Sim, e a questão da visualização, né? Mesmo que você não chegue a tocar, só em você ver de longe o ventinho batendo naquela planta, né? O sol ali raiando, até mesmo a passagem do tempo é imprescindível para monitorar, né, a nossa fisiologia. Eu me lembrei muito agora do Ostra Hospital, que é a rede, né, que é a rede hospitalar que realmente cuida da questão de transtornos psiquiátricos. E todo ele foi planejado para gerar esse vínculo, né, esse contato visual com a natureza. Ele tem várias aberturas em vários jardins, mas não é que a pessoa fique lá, né, brincando no jardim, digamos assim. Claro que não, é realmente a visualização do mundo externo, né? O quão belo isso pode ser e quão benefícios isso pode trazer para a gente, né? Por exemplo, Eleonora, você mora em um apartamento ou em uma casa? Apartamento aqui em São Paulo. Ah, sim. Mas eu tenho a varanda, tenho meus 2 cachorros, tenho um monte de plantinhas. Pronto, E não exatamente. Então, justamente, isso é esse fascínio da gente cuidar, né? Podendo ser uma planta, ou até mesmo um pet, né? Isso já é muito enriquecedor. Eu vejo muito isso quando você, por exemplo, em um ILPI, né? Quando eu estou vendo uma consultoria, eu incorporo mudinhas de plantas para que o próprio idoso possa cuidar, ou que se ele, por algum motivo, não conseguir se mover ou não tiver essa destreza, né, ter ali um auxiliar para cuidar junto com ele, né, com ele. A arquitetura conjunto, né, porque quando você faz arquitetura sem consultar o usuário principal e a equipe envolvida, não tem sentido, não é verdade? A gente, né, muito diferente falar co-design, projeto colaborativo, mas a gente tem que fazer para as pessoas, com as pessoas, né? Isso e faz toda a diferença, contato com a natureza, mesmo sendo aqui, né, eu saudável, minha família, né, mas a gente tem ervas na varanda, né, a gente plantou até um tomatinho. E isso cada vez mais tem. Até eu dei uma palestra aqui junto do Plant Tree Brasil, que é a certificação para a humanização. Sim. E
eu mostrei a cobertura de uma unidade ambulatorial que tem canteiros de ervas, né? Então, não é só o jardim de um hospital, mas sim, a gente, claro, vê exemplos no exterior, mas dá para fazer tranquilamente aqui no Brasil. E o jardim é uma coisa que muitos alunos mesmo, eu lembro que quando eu falo disso, aí eles falam, nossa, doação, vasos e bancos, e pintou, era só uma laje, e agora a gente conseguiu criar um local para as pessoas usarem, né? Um local externo, um local de jardim terapêutico. Isso faz toda a diferença, né? Porque esse contato com a natureza realmente é restaurativo. Você vai se sentir bem porque a gente é parte da natureza. A gente não pode esquecer isso, né? A gente é aquilo e só a arte de cuidar e ser cuidado, né? Essa, digamos, essa cultura de reciprocidade, né? De empatia, e uma empatia realmente significativa, né? Porque muitos falam empatia e, pelo menos, pouco eu vejo ela sendo praticada, né? Mas quando só no fato da gente escutar, né? Principalmente na gerontologia, se você sair sem a capacidade de escutar as necessidades do outro, né? É como se não tivesse feito nada, basicamente. E todo esse cuidado, esse trabalho holístico, né, que a gente tem que ter com a equipe, com a pessoa, o principal destinatário, né, com todo aquele empreendimento holístico, é fundamental, né? Daí, Eleonora, sempre que você, para assim, fechar, o que você considera assim, de mais importante quando a gente está por exemplo, aqui vai ser fomentado um hospital, vai ser uma reforma hospitalar, né? Digamos assim. Quais as principais ponderações a serem aplicadas no ato de projetar, pensando muito na questão do humano e da neurociência? Eu acho que a primeira coisa... Essa é uma pergunta bem difícil, né? E pergunta de milhões, mas a gente está aqui mesmo para tentar quebrar esses estereótipos, né? E realmente deixar reflexões. A gente não é obrigado a nada. Mas, assim, eu acho que a primeira coisa, como é um hospital, é complexo, vai tratar de muita gente. A primeira coisa é entender as necessidades e aí desenvolver, como a gente estava falando, o projeto com as pessoas para as necessidades que estão ali. Então, um hospital geriátrico é totalmente diferente de um hospital oncológico, que é de um hospital oftalmológico, né? Um ILPI é diferente de uma unidade de cuidados dia, né? Que é diferente de uma OBS, né? Então, analisar as necessidades, né? Compreender o local. Se a gente está falando é diferente fazer em São Paulo, é diferente fazer em Portugal. Falei do Jean, ele entrou aí. Já falei do Jean, depois você ouve tudo, né? Que você vai colocar gravado, né? Claro, com certeza. Então, entender as necessidades, né? Entender o local, né? Então, as pessoas, o local, entender os processos, são as três coisas, né? Que processos vão ser feitos ali, que atividades não estarem aqui, podem ser em unidades satélites, como funcionam esses fluxos, que é a primeira coisa que eu faço. Mas o que eu recomendo é que chamem especialistas, pessoas que já estudaram, por quê? Se a pessoa não entende, não sabe fazer, como eu falei, pode fazer por ignorância, pode causar algum dano para as pessoas, principalmente para as pessoas 60 a mais, né? Que vai tendo, né? Seja perda de visão, perda de mobilidade, ou tem maiores necessidades, né? Que não é só a questão do design universal, da acessibilidade. Né? As pessoas falam assim, é só pôr a barra de apoio. Não é isso, né? Não é isso. Então, com certeza, integrada, né? A gente tem que falar esses jargões para sacudir o pessoal.
Então, pensar de Sim. maneira integrada, consultar os especialistas, né? Ah, eu não sei, queria entrar nessa área, tem muita demanda, eu recebo muito inbox, né? Então, quem tiver dúvida também pode me escrever, perguntar e investir em estudo, né? Eu realmente fico muito feliz quando eu posso compartilhar essas orientações para as pessoas, porque hoje a gente tem uma possibilidade de estudar, como a gente está fazendo aqui, por exemplo, com o uso da internet, né? Aproxima, a gente mudou as relações de tempo e espaço, né, Ciro? Sim, demais. Cresci que não era, você já acho que já nasceu, já tinha, ou estava para usar a internet sempre, né? Então, eu lembro a primeira vez que eu falei, meu Deus, lembro a primeira vez que eu recebi um e-mail que eu fazia, eu estava contando pro pessoal que eu fazia pré-pol, né? Eram tempos diferentes, né? Você Sim. tinha que escrever na mandar, esperar a resposta. Aí eu mandei e recebi a resposta muito rápido. Então, hoje as coisas são rápidas. Então, aproveitar essa grande tecnologia que a gente tem para investir em conhecimento, estudar. Então, vou aproveitar para convidar todos que estão assistindo ou que vão assistir para estudar. Então, no meu site, eu vou lançar cursos para as pessoas. Então, no site www.asclepconsultoria.com.br para que as pessoas se dediquem, né? Se vai fazer um edifício, um estabelecimento de assistência à saúde, pesquisar, né? Se dedicar para fazer o melhor possível, que é isso que a gente tem que fazer, né? Sim. Fazer o melhor possível. Com certeza. E o mais importante é sempre refletir sobre o que está sendo passado, né, Leonora? Porque eu vejo muitos profissionais, infelizmente, né, tratam com tudo isso fosse algo muito simples, né? Olha, coloca ali uma plantinha, etc e tal, mas não é assim. Então, eu sempre ter esse cuidado, né, quando eu chamo um profissional para cá, porque eu sei a responsabilidade que ele tem, né, como você tem de projetar, e realmente da gente mesmo se autocriticar, bem, será que isso termina aqui? Acho que não, bora ver mais, né? Poxa, fulaninho que é pós-doutorando, né, falou isso daqui. Será que é isso mesmo? Né? Será que tem algum estudo novo sobre isso, né? Então é sempre realmente fomentar o conhecimento, porque a partir da curiosidade desse espírito cientista é que a ciência nasce, é que a pesquisa nasce e o conhecimento avança, não é verdade, Leonora? Excelente, excelente, Ciro, porque também tem esse outro lado da moeda, né? A internet, a gente vê coisas superficiais ou às vezes equivocadas, né? Então, precisa ter responsabilidade. A arquitetura para a saúde, a gente está tratando de vidas, de um impacto muito. Tá mudo, tá mudo. Ai, Ficou travou? mudo. Pronto, pode voltar. Ah, Voltou. a gente tem que ter esse cuidado com a responsabilidade. E não é só aquela responsabilidade que a gente fala, vai ter que assinar RT de responsabilidade técnica. Responsabilidade em tudo que faz. Por isso que precisa estudar, precisa se refletir, se criticar para não cair na superficialidade ou nos equívocos que estão na internet, né? A Com gente sabe que tem certeza. fake news, tem de tudo. Sim, É muito sim, importante se dedicar a estudar, pesquisar. Então, realmente, isso vai fazer a diferença e fazer bem para várias pessoas. com certeza. Olha, Leonora, você fala a questão do tempo, né? Né? A gente já passaram uma hora. Se eu pudesse Nossa, ficar com você, não é mesmo? se Se eu deixasse, desse... ia ficar até o Natal, que nem se falou. Justamente, é muito bom isso, né? Quando a gente ama realmente a neurociência, né? É assunto que não acaba mais. Eleonora, muito obrigado, né? Fica aí, gente, ensinando a Eleonora a questão dos cursos que você vai lançar futuramente, né? Eu também estou vendo futuramente os de e-books, né? Mais digitais também. E eu acho que todo mundo junto, né? Fazendo o que a gente consegue fazer, de pouquinho em pouquinho a gente vai ali plantando
o conhecimento, né? A criticidade e o encantamento que a neurociência pode influenciar a nossa vida, né? Muito obrigada, Leonora, de verdade, pelo seu tempo. Sou muito fascinado do seu trabalho, acho muito legal o seu jeito de falar, se comunicar. Eu adoro você, tá certo? Muito obrigado mesmo. Eu adoro mandar, ó, coraçõezinhos. E é o que a gente quer, ó, amor, Com emoção, certeza, com certeza. habilidade para todos. E um beijo para você. Obrigada pelo convite. Obrigada por todos que estão aqui, por todos que vão ouvir. E eu espero que a gente, né, esteja aí tocando o coração de vocês. Sim, super conectado. Pois muito Sim. obrigado, pessoal. Obrigado, Leonora. E até a próxima, gente. Até a próxima semana. Tchau, Leonora. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.